Fala, Tilista, como é que você tá? Tudo certo? Espero que tudo esteja ótimo aí contigo. Mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu separei 3 erros que fazem todo violoncelista soar como iniciante. Esses erros, cara, são muito comuns. Eu vejo, sinceramente, até pessoas que tocam há mais tempo cometendo esses erros que você vai ver aqui. De verdade, esses erros separam e muito, especialmente falando sobre a estética, né, de tocar, que é uma coisa que é muito importante também. Né? Esteticamente tocando, você precisa parecer confiante, você precisa parecer assim, ter aquela estética de violoncelista de fato, né? E esses erros, cara, eles matam a sua performance. Não importa se você vai tocar, né, para poucas pessoas, se você vai apenas mostrar uma peça para alguém, né? Se você tem ali um interesse profissional no violoncelo, isso aqui vai servir muito para você, eu diria que é essencial. Mas mesmo para você que eventualmente vê o violoncelo apenas como um hobby, esses erros aqui, cara, são muito comuns e vão te ajudar a parecer mais profissional tocando violoncelo, tá bom? Então, se liga comigo que esses 3 erros que fazem todo violoncelista soar como iniciante são muito importantes e vão elevar a sua técnica para um próximo nível, beleza? Então vamos lá comigo. Bom, introdução, né? Foco aqui no brilho da performance, né? O objetivo então dessa aula é identificar e corrigir os 3 hábitos mais comuns que sabotam a sonoridade e a técnica, impedindo que o violoncelista de soar como um profissional, né? Mesmo que já toque há anos, tá? E é, como eu disse para você, muito comum. Eu vejo utilistas por aí, né, tocando dessa forma assim, eu falo, poxa, isso aqui não tá legal. De repente um pequeno ajuste, né? Lógico, quem sou eu, né, para poder falar sobre qualquer outra pessoa, mas o que eu quero dizer é que a performance ou a estética dessa pessoa tocando poderia estar um pouco mais elegante se ela não cometesse esses erros aqui, beleza? Então aqui a promessa, né? Ao eliminar esses 3 erros, o aluno não apenas tocará melhor, mas também sentirá mais liberdade e controle sobre o instrumento. Isso aqui é verdade, tá bom? Então vamos lá, qual que é o erro número 1? A armadilha da entonação na primeira posição. Isso aqui é clássica, né? Assim, todo mundo já cometeu esse erro aqui, é um negócio que é muito comum no final das contas, né? Eu mesmo durante um certo tempo cometi, mas eu comecei a reparar alguns padrões e você já vai entender. Então vamos lá, o erro, ficar afinando notas na primeira posição com base na comparação constante com as cordas soltas, né? Por exemplo, você vai tocar o Ré na corda Lá e ficar acompanhando com o Ré da corda solta ali, né? Da corda Ré, né? Então assim, isso aqui é, cara, é muito comum, né? Causa raiz, o iniciante confia demais no ouvido absoluto das cordas soltas e não desenvolve o ouvido relativo e a memória muscular da mão esquerda, tá? Cara, isso aqui é batata, assim, é muito comum mesmo. Vejo muita gente fazendo isso assim o tempo todo. E é ruim, né, cara? Sei lá, você vai fazer uma apresentação, por mais que você seja iniciante, não importa muito, né? Aí você chega lá, fica lá buscando corda solta, tentando afinar a primeira posição. Cara, o que você acha que as pessoas vão esperar, né, daquilo que você vai tocar? Certamente elas não vão confiar muito na sua performance, né? E talvez você receba, se você fizer isso, aquele tipo de cumprimento, né? Aquele tipo de elogio, como se fosse assim, ah, nossa, que legal, que bonitinho, hein? Nossa, ele tá aprendendo. Cara, tipo, de verdade, se for pra me elogiar assim, não precisa me elogiar. De verdade, eu dispenso. Porque é ruim esse tipo de elogio. Mas no final das contas, a pessoa só está sendo gentil, não é culpa dela. A culpa é de quem está tocando. No caso, se eu tocar assim, a culpa é minha. A responsabilidade é minha, né? Porque cabe a mim chegar no instrumento, vou me apresentar, né? E como é que você começa uma apresentação? Você respira profundamente, relaxa, né? Você solta aquela tensão toda, faz a contagem mentalmente e aí você começa a tocar, né? E se você está tocando com alguém, com acompanhamento, né, por exemplo, com um piano, o que você faz, você precisa estar em contato, né, com o pianista, você vai olhar para ele, geralmente você respira e começa, né, mas você fez esse processo de soltar a tensão, fazer a contagem mentalmente, visualizar a música e aí, meu, pau na máquina. E se você está tocando numa orquestra, né, ou com um grupo que há um regente, aí de fato você vai seguir, né, as instruções, a contagem ali do regente, né, ou a forma como ele decidiu que vai iniciar a peça que vocês vão tocar. É assim que se começa uma música. E não ficar lá buscando afinar, tal, esse tipo de coisa. Cara, assim, tipo, esse é o pior vício que você pode ter como iniciante, ficar lá afinando. No início, realmente no início ali, sabe, nos primeiros 3 meses de cello, cara, é muito provável que você precise fazer isso, né, para você conseguir acertar ali a mão na primeira posição e meio que já ir se acostumando. Mas o quanto antes você se tornar consciente desse vício e eliminá-lo, melhor para você. De verdade, vai por mim, assim, cara, tipo, esse é um vício que, assim, tem gente com mais de 1 ano, 2 anos até de violoncelo, gente que já toca até mais tempo, que
faz isso, cara, e não é legal ficar afinando ali, sabe assim, a corda, né, utilizando as cordas soltas. Então isso não é bacana, beleza? E por que isso, como que eu comecei a reparar nisso, né, no final das contas? Quando eu via outros estilistas, assim, que o cara, ele senta pra tocar e se for pra começar em qualquer posição, se for pra começar no capotaço lá, ele vai fazer, sabe assim, tipo, ele vai começar. E é assim que de fato tem que ser, né? A gente não pode ficar utilizando isso como uma muleta, beleza? Então o efeito na performance, né? A entonação instável, a afinação se torna uma série de ajustes reativos em vez de um posicionamento proativo, né? É muito comum isso, assim, então a gente fica ali, sabe, com medo até de desafinar. Não, cara, se você vai se apresentar, estude bem e estude para já começar, cara, mandando bala, beleza? Perda de fluidez, né? O músico hesita, quebrando a linha musical e soando inseguro, e as pessoas percebem isso, cara, de verdade. A gente percebe o som iniciante, né? O som de quem não está à vontade tocando o que está tocando, né? O som de iniciante, o som é interrompido por microajustes constantes, tirando o brilho da apresentação, né? Essa é uma das coisas assim que os iniciantes costumam fazer muito, né, também. Junto com ficar parando de tocar, né? Errou, cara, manda bala, vai desafinado mesmo, paciência, entendeu? Se você errou ali e tal, perdeu a afinação, o que você tem que estar ligado é no ouvido, para buscar sempre as referências e tentar voltar, né, para o ponto de afinação ali, para a posição certa, beleza? Solução prática, então, o caminho do profissional, né? Treinamento de intervalos, pratique a afinação por intervalos, terças, quartas, quintas, dentro da própria mão, sem usar a corda solta como muleta. Então, dentro da música que você vai tocando, que você está tocando, ou dentro do estudo, uma coisa que é legal é você começar a comparar os sons, né? E começar a fazer uma leitura interna sobre isso, né? Então, se você vai tocar ali um sol e depois um dó, poxa, que intervalo que é esse, né? Como é que esse intervalo deveria soar e por aí vai, tá bom? Nesse caso, o intervalo de quarta justa, beleza? E aí você vai se acostumando com aquele som, tá? Ouvido proativo, né? Pense na nota que você vai tocar antes de tocá-la. A afinação deve ser mental antes de ser física. Isso aqui é muito importante, cara. Você precisa saber qual que é o som da próxima nota, como que ela deve soar exatamente. E aí você consegue com muito mais facilidade, né, afinar, porque pô, chegou lá, tá mais alto, tá mais baixo, você consegue acertar ali a mão, né, no microajuste. Então isso aqui é bem bacana também, tá? Exemplo de exercício: toca uma escala inteira sem tocar nenhuma corda solta, né, usando apenas os dedos para criar as notas, forçando o ouvido a guiar a mão. Isso aqui é muito importante, né? Já até comentei num outro vídeo curto que eu soltei aqui no canal, falando, né, de uma cellista que comenta, né, que a probabilidade de você desafinar olhando para o espelho é maior do que se você tocar sem olhar, porque você deixa o seu ouvido te guiar, e o seu ouvido, cara, dificilmente vai te guiar errado nesse sentido, tá? A mão pode até errar, mas com o tempo você aprende a ajustar isso também, beleza? Erro número 2, então aqui, a tensão oculta da mão esquerda. O erro: ficar enrolando, levantando ou tensionando os dedos que não estão sendo usados no momento, deixando a mão mais rígida e tensa. Causa raiz: medo de que o dedo errado toque a corda ou falta de confiança no posicionamento dos dedos. Isso gera uma tensão isométrica desnecessária. Já comentei sobre isso num outro vídeo, mas acho que vale aqui, né, esse fortalecimento, né, de uma visão, que é uma coisa realmente muito importante, né? Geralmente quando o utilista está tocando e ele está aqui, qual que é o normal? Se você vai tocar apenas o dedo 1, né, que os outros dedos eles fiquem meio que aqui, já próximos da corda, né? Porque se eles estiverem aqui, fica mais fácil de você apertar. Mas o que eu vejo muito também? A pessoa está tocando só com o dedo 1, o que ela faz com os outros dedos? Ela enrola eles aqui, ela fecha a mão todinha. Cara, isso aqui, além de você tensionar mais o seu dedo 1, para você apertar aqui, você vai ter que ter todo o trabalho de levantar os dedos e depois apertar. Enquanto que se eles estão aqui, ó, prontos, é só você apertar aqui. Então, quer dizer, fica tudo muito mais fácil. E o que eu vejo é que a pessoa enrola aqui. Se ela vai fazer um vibrato com o dedo 3, ela enrola o dedo 4. Se ela vai vibrar com o dedo 2, ela enrola os outros dois. Cara, isso aqui gera uma tensão absolutamente desnecessária. Então, assim, cuidado com isso. Treine-se para manter os dedos aqui relaxados e a mão sempre relaxada, né? Sempre mais relaxada possível, assim, sabe? Isso aqui vai facilitar muito a sua vida como utilista. E vai por mim. Você vai começar a reparar nisso em outras pessoas tocando por aí nas redes sociais, quando você vê. E repara, nenhum profissional faz isso, cara. E quando faz, é um caso muito específico, mas ele sabe que aquilo, assim, sabe, tipo, no final do dia, no caso, se for um profissional, alguém muito, sei lá, muito renomado, que toca muito de verdade, talvez não atrapalhe essa pessoa. Mas definitivamente ela não faz isso com todos os dedos. E ele sabe que o ideal, no final das contas, é você manter os dedos sempre relaxados. A mão sempre precisa estar relaxada. E quando a mão não tá nessas condições, ela tá muito dura ali, sabe, os dedos estão enrolados, a mão não fica tão relaxada assim. E definitivamente, mesmo que seja um profissional, ele não faz isso, ele tá tocando em muita velocidade. Não faz porque não dá. Em muita velocidade, a mão, ela
precisa ficar muito relaxado, né, e muito leve. E você não consegue essa leveza se os dedos estão tensos aqui. Beleza? Efeito na performance, né? Perda de velocidade, a rigidez impede a agilidade e a independência dos dedos. Vibrato fraco, a tensão na mão e no antebraço estraga o vibrato, tornando-o pequeno e superficial, também muito constante. Risco de lesão. A tensão repetitiva no antebraço e pulso é uma das principais causas de dor em violoncelistas, cara. Muito comum de fato. Entenda, você precisa tocar violoncelo, mas precisa tocar relaxado sobretudo, né? Que como já vimos aqui, cara, o cello é um dos instrumentos mais lesivos que existem. Então é muito importante que você, sabe assim, toque relaxado. Isso aqui é de extrema importância, tá? Solução prática, né? A liberdade da mão esquerda. Princípio da queda. Pense nos dedos como se estivessem caindo sobre a corda, né? Usando o peso do braço e não a força do dedo, tá? No violoncelo a gente já faz esse movimento de martelar, né? De até bater assim, que é justamente para que você relaxe a mão. Por incrível que pareça, né? Talvez soe paradoxal, mas não é. Se você tem que fazer muita força para apertar, então, em tese, você talvez não precise de tanto peso, porque você vai ter menos contato, aquele contato brusco, né? Quando você aperta, você já utiliza essa martelada aqui para poder baixar a corda no ponto certo. Então, assim, é justamente para você tocar mais relaxado, beleza? E essa força com os dedos você vai desenvolvendo com o tempo, né? Essa velocidade e força para poder ali apertar e utilizar menos força e mais peso, né? É força para você bater ali em uma certa velocidade. Só isso, beleza? Relaxamento ativo. Pratique exercícios de levantamento e queda dos dedos, né? Como a gente acabou de falar sobre essa martelada, né? Garantindo que os dedos não utilizados permaneçam relaxados e próximos à corda, prontos para cair. Basicamente isso, né? Exemplo de exercício: toque uma nota e, enquanto vibra, observe e relaxe ativamente os outros 3 dedos. Eles devem estar curvados e prontos, mas sem tensão, né? Então você pode aqui, eu gosto de manter eles mais assim, mais esticados, tá? Mas se você mantiver eles aqui meio que curvados, né? Aqui também não tem problema nenhum. O importante é que eles estejam relaxados, beleza? E sem aqui estarem enrolados dessa forma, né? Como você vê aqui, esses 2 dedos, beleza? Erro número 3, né? O arco que não canta, sonoridade flautada. Isso aqui também é muito comum, inclusive em violoncelistas mais experientes, tá? Isso aqui é definitivamente assim, experientes que eu digo não são profissionais, né? Dificilmente você vai ver um profissional fazendo um solo frente à orquestra com um som flautado, beleza? Mas é bastante comum de ver assim. Porque o grande objetivo, né, é a gente tocar aquele som que preenche o lugar, né? Aquele som assim recheado, cheio, né? Aquele som que você fala, nossa, eu tô sentindo tipo assim o som aqui no meu coração, assim, sabe? Um negócio meio tipo um som profundo. Essa é a grande sacada. E se você tem um som mais flautado e você é um iniciante, obviamente, o que acontece geralmente é que o arco ou ele tá correndo muito, ou ele tá muito próximo da ponte, ou ele tá correndo muito pouco, cara, tá? Então, assim, são essas 3 coisas. O arco precisa, tipo assim, o arco é a alma do violoncelo. É ele que produz o som. Então, assim, eu vejo muitos cellistas que acabam focando apenas na mão esquerda, né? Velocidade e tudo mais. Mas a sonoridade é que vai fazer com que a sua apresentação seja marcante. E isso você só consegue, muitas vezes, acredite ou não, estudando o básico com cordas soltas ali e trabalhando, sabe assim, toda a extensão e ponto de contato do arco, tá? O erro, então, ficar com o arco leve demais, né, resultando naquele som flautado, sem profundidade, ou um arco que não corre e não traz a ressonância necessária ao violoncelo. Causa raiz: medo de produzir um som áspero ou falta de compreensão sobre a relação entre peso, velocidade e ponto de contato do arco, né? Aqui talvez eu acrescentaria o tempo, né? Mas basicamente o tempo aqui já foi citado, né, dentro da relação peso e velocidade, né? Porque você vai ter notas mais longas e notas mais curtas dentro das músicas que você vir a tocar, beleza? Efeito na performance, né? Timbre, aquele timbre pobre, né? Em que você sente o som assim, mas parece que o som ele não tem vida. A pessoa tá só passando assim, sabe? Do, ré, mi, fá, sol. Ao invés de estar aquele som assim, sabe? Pegado de fato, né? Então, o violoncelo soa pequeno, sem corpo e sem o canto característico, né? Por isso que eu sempre, assim, acabo comentando com as pessoas, cara, o quão importante é, muitas vezes, a gente ver uma apresentação de um cellista que você, sei lá, gosta e acompanha e tentar imitar aquele som, assim, sabe? Aquela paura, assim. Eu vejo muito esse fogo, esse sangue nos olhos, né? Naquela violoncelista Jacqueline Dupré, né, sem sombra de dúvidas, assim, tipo, cara, destruidora, né? Mas se não me engano, naquela violoncelista argentina, na Sol Gabetta. Nossa, a Sol Gabetta tocando assim é surreal. Quando você vê as apresentações dela, você fala, meu, ela tá sentando a mão, né? E existe uma outra cellista também, uma
russa, se não me engano, né? Natalia Gutman. Nossa, quando você vê essa mulher tocando, assim, é surreal. Acho que ela, por concerto, ela devia tocar o arco, eu acho, assim, tipo, de tanta crina que estoura, porque ela senta o braço, ela tem pegada, assim, sabe, punch na hora de tocar, né? E lógico, eu não tô dizendo que é peso, que é só pressão e tal, mas é uma relação entre peso, velocidade e ponto de contato definitivamente, beleza? Então, o efeito na performance, né? Aquele timbre pobre, como nós já falamos, né? Sem aquele canto característico, falta de projeção. Em um palco ou orquestra, o som não se projeta, soando como um iniciante que não consegue encher o instrumento. Então isso aqui é muito comum, né? Especialmente em nós estudantes, né? O que tende a acontecer é que, pô, às vezes a pessoa fica no quarto o dia todo tocando e fica com surdina, então ela não aprende a dominar e explorar o som do violoncelo, né? E o violoncelo, assim, você pode estudar com surdina e às vezes a surdina é o que vai te salvar e vai fazer com que você continue estudando, podendo estudar, especialmente se você mora num apartamento, por exemplo. Mas o violoncelo definitivamente não é um instrumento que foi feito para ser tocado com surdina, cara, de verdade. E qualquer professor de violoncelo vai te falar isso. O violoncelo é um instrumento que ele precisa soar. Quando você vai tocar, você tem que fazer esse instrumento soar, beleza? Esse é o ponto, tá? O som flautado. O arco desliza sobre a corda sem engajá-la totalmente, resultando em um som branco e sem harmônico. Sabe aquele som flautado, cara? Que é um som que, tipo assim, meu, pelo amor de Deus, assim, é um som, assim, que ele não tem peso nenhum, ele só flauta. A nota tá lá, tá soando, mas ele só flauta. Então, esse é o tipo de som que você precisa fugir, beleza? E entender todas as vezes que esse som vier à tona, por que isso está acontecendo, tá? E aí você começa a descobrir quais são os motivos por trás disso e consegue pivotar, melhorar isso, tá bom? Solução prática, né? O segredo da projeção. O peso do braço. Use o peso natural do braço e das costas para assentar o arco na corda, em vez de usar a pressão dos dedos, né? O arco deve ser pesado, não apertado, tá bom? Existe uma diferença aí, beleza? Ponto de contato. Entenda que para tocar mais alto, mais forte, né, você precisa mover o arco mais perto do cavalete, da ponte, onde a corda é mais resistente, né? Então, é uma das coisas assim que os profissionais fazem e fazem muito, especialmente quando você vai descer, né, para as posições mais altas lá usando caputaço, para as partes mais agudas. Se você quer mais volume de som ali, você precisa descer mais o arco em direção ao cavalete, beleza? Aí você consegue uma projeção maior também. Exemplo de exercício: pratique a técnica do arco lento e pesado nas cordas soltas. Use o arco inteiro, muito lentamente, com o máximo de peso possível, sem raspar, focando em manter a qualidade do som, isso tendo o braço a sentir o peso necessário para a projeção. Então assim, você já sabe, no violoncelo tudo é treino no final das contas, né? Se você estudar essas coisas insistentemente, recentemente até estava assistindo uma aula do grande violoncelista Alban Gerhardt, e cara, é surreal assim, o cara com mais de 30, talvez 40 anos de violoncelo, o cara continua fazendo exercícios de cordas soltas, assim, tipo, isso é uma aula para todos nós, assim, que queremos tocar muito bem esse instrumento, né, cara? Maravilhoso, é surreal. Então, por que nós, meros mortais, não vamos fazer também esses exercícios, não é mesmo? Então, a conclusão aqui, basicamente, relembrar esses 3 erros. Então, erro número 1, né? Você ficar lá afinando as cordas soltas e tudo mais, né? Erro número 2, né? Aquela tensão oculta na mão em que você fica enrolando lá os outros dedos, né? Para poder tocar e tudo mais. Erro número 3, né? Aqui nós temos o arco que não canta, beleza? Muita atenção se você quer ter um som um pouco mais refinado e soar melhor tocando violoncelo. E o violoncelo ele é um instrumento de peso e ressonância, né? O caminho para soar como um profissional é substituir a tensão por peso e a hesitação por intenção. Cara, eu falo muito sobre isso, sobre intenção na hora de tocar, né? Que tipo de som você quer tirar? E quando você pensa nisso, naturalmente você vai se descobrindo no instrumento e vai chegando mais próximo do som que você deseja tirar, beleza? Bom, por hoje foi isso. Espero que você tenha gostado também desse vídeo. Se você gostou, poxa, já deixa o seu like aqui. Estou tentando trazer cada vez mais conteúdos aqui pro canal também, soltando cada vez mais vídeos. Valeu demais. Até breve.